Carlos Bolsonaro cobra maior engajamento do PL com a candidatura de Flávio e reclama de silêncio. O Globo repercutiu aí, também saiu no Estadão, uma nota muito similar. A manifestação ocorre em meio a disputas internas no bolsonarismo sobre o nível de apoio à pré-candidatura do senador e amplia pressão por alinhamento dentro do partido. O que é isso aqui, né? O Carlos fez uma postagem, veremos a postagem na íntegra. E aqui é só um pedaço da nota. Em publicação nas redes sociais, foi no Twitter, Carlos afirmou que páginas e perfis locais ligados ao partido, ligados ao PL, têm adotado comportamentos distintos desde o anúncio da indicação de Flávio. Segundo ele, enquanto parte da estrutura partidária passou a impulsionar o senador em suas plataformas digitais, outros canais vinculados ao PL simplesmente não mostram o pré-candidato, tipo PL Mulher. Não é acusação, é constatação empírica. E constatação pede alinhamento, não silêncio. Para o filho do ex-presidente, a falta de uniformidade na comunicação partidária transmite ao eleitorado uma imagem de desorganização interna e acaba enfraquecendo o projeto político da direita. Carlos também mencionou que já se passaram quase 2 meses desde o anúncio feito por Bolsonaro, que está preso, e afirmou que a união defendida publicamente pelo partido precisa se refletir na prática. Comunicação também é ação política. Até a Globo está ajudando, que é para ver se o pessoal acorda. Até a Globo já está dando a mão aí para repercutir as falas do Carlos. Eu achei curioso isso, sabe? Mas a Globo Estadão. A Globo Estadão dando voz aí, né? O chamamento. Gente, vamos ajudar. Ali o Carlos. Um chamado à construção. Aí, a gente vai ler aqui e eu adianto. Não tem um ataque. Nada. Zero. É realmente assim um pedido. E ele ousou falar a verdade. E falar a verdade hoje incomoda. Porque hoje me perguntaram assim, o que é ser de direita e esquerda no Brasil hoje? Pra mim, ser de esquerda hoje no Brasil é roubar quando ninguém tá vendo. Ser de direita é varrer a verdade pra debaixo do tapete. E ser bolsonarista é falar coisas incômodas que tá todo mundo vendo, né? Mas não pode falar. É isso. Tá chato, viu? Tá chato ter que varrer a verdade pra debaixo do tapete em nome de alguma coisa assim abstrata, tipo união da direita. Aí o Carlos comenta, né? Um chamado à construção. Páginas, redes sociais locais e suas subdivisões do Partido Liberal. Basta fazer as contas, observar com calma e comparar. Coincidentemente, ou não, né? Mas eu acho que é coincidentemente de propósito, aquelas que trabalham para mostrar Flávio Bolsonaro em suas timelines e aquelas que simplesmente não mostram. E fazem quase 2 meses do anúncio do presidente preso político torturado Jair Bolsonaro. Carlos, fazem mais de 2 meses, Carlos. Você errou na data. O Flávio foi anunciado em dezembro. Então você tem dezembro quase inteiro, porque foi dia 5 de dezembro. Você teve janeiro inteiro e já teve fevereiro. Já tem mais de 2 meses. Já tem quase 3 meses completos. Já são quase 3 meses. Você tá pegando leve, Carlos. Você tá pegando leve, cara. Não é acusação, é constatação empírica. E constatação pede alinhamento, não silêncio. Se a proposta é união, ela precisa aparecer na prática. Comunicação também é ação política. Quando uns somam e outros se omitem, a mensagem que fica é confusa. E confusão enfraquece. Assim acaba parecendo que se deseja algo que todos nós sabemos que não se deseja, não é mesmo? É hora de somar. Vamos lá, pessoal. Sabemos que é tudo, que tudo é só erro sem querer, né? Mas vamos juntos esquecer. Mas sem querer, né? Vamos lá. Tô estendendo a mão. Vamos fingir que tá tudo, que foi só um erro. Aí o Gil Diniz, já cita logo o nome, né, Gil? É padrão do PL Jovem aqui no estado de São Paulo e pela maioria dos estados no Brasil. Silêncio quase que absoluto dos presidentes estaduais sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Resta saber de onde está saindo a ordem para uma sabotagem tão coordenada. Eu não sei se tem coordenação ou não, sei que o Gil escreveu isso. O que dá para constatar é que uma galera, em especial essa turminha do PL Jovem, uma galera que não fala do Flávio, parece que tá proibido. Parece que o Sérgio Santana não deixou. Aí, eu nem vou dar play nesse vídeo. O Carlos só coloca um recorte do Flávio, e primeiro ele acompanha o Jair falando do uso do cartão corporativo, falando no Flow Podcast. Cara, ele não usou pra quase nada, o que ele gastou em 4 anos. Depois coloca a notícia do Lula, né, do gasto. Já tá acima de quase 1,5 bilhão. E o Flávio fala, cara, olha a diferença do Lula pro Bolsonaro. Olha a diferença, né, do que a gente tá propondo pro que Lula tá propondo. E o Carlos disse, gente, não é difícil escolher um lado. O que é que tá faltando para as pessoas apoiarem o Flávio? É o Flávio versus o Lula. E quem é do PL, quem é filiado ao partido do Flávio tá fazendo doce. Eduardo, aí já deixa de forma clara, assim como o Carlos, vocês não querem união? Então vamos nos unir, cara, em torno do Flávio. Mas o povo não quer, né? O povo tá teimando. Veja o Eduardo.
O Brasil precisa de união. Eu acho que ninguém discorda disso. Existem dois projetos muito bem postos. O do Lula, com a censura, com a perseguição política, a intimidação a internautas e jornalistas. E do outro lado, o Flávio, que trabalha pela anistia, pela soltura dos presos políticos e por liberdade de expressão. Tendo isso em mente, eu acho que é muito claro para nós que a prioridade é trabalhar, apoiar, da maneira que for. Às vezes com um pequeno perfil na internet. Se for grande, melhor ainda. Mas apoiar o Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro não for eleito, o Brasil vai seguir nessa página sombria. Um sistema será consolidado. Mais pessoas vão sair do Brasil. E, porventura, quem não puder sair, vai ser esmagado pela mão do autoritarismo. É por isso que eu peço a vocês união, senso de responsabilidade. Não é momento de barganhar ou de colocar adiante interesses outros, secundários, talvez corriqueiros da política, mas que não condizem com o interesse dos brasileiros. Posso contar com você? Espero que sim. Pode ter certeza. Eu estou fazendo a minha parte e daqui de fora, ajudando como eu puder. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E se porventura você discordar de mim, eu não sou dono da verdade. Pode escrever aqui embaixo que eu vou olhar e, na medida do possível, até responder alguns comentários. Um abraço, fiquem com Deus. Eduardo ainda deixa que você critique ele, viu? Rapaz. Não aprendeu com o Nicolas, não, ué, que sai bloqueando os outros. Ave Maria. Qual é, Eduardo? Isso não é postura de deputado, não. A postura da direita é bloquear pessoas quando recebe críticas. Que coisa, viu? Aí você... Agora vai estar entendendo, porque eu comecei, né, com essas postagens. Você viu o tom das postagens. Você viu o tom, né? Eduardo, do Carlos, dos últimos dias, ó. Você viu, ó. Dia 23, dia 23, dia 24. Você viu o tom? Tá vendo o tom? Irmãos de Flávio tensionam base com ataques. Ataques, aliados. Qual foi o ataque? Ele cobrou que eu ajudasse o Flávio. Está me atacando. Ele quer que eu apoie o Flávio. Eu não aguento, velho. Os irmãos Carlos e Eduardo atacaram publicamente aliados políticos como a Beyoncé de Ouro Preto, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o próprio PL. O PL atacou o PL, gente. Assim, você tá proibido de falar a verdade. Bolsonaro, o versículo da Bíblia mais repetido por Bolsonaro na história era João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje essa direita inteira tem ódio da verdade. Ódio, um verdadeiro ódio. A direita se abraçou na mentira. E você não pode, não, você tem que abraçar mentira em nome da união da direita. Eu não faço questão de ser direita. Eu não vou abraçar a mentira. Eu não vou ficar varrendo coisa de pá debaixo do tapete. Não foi isso que eu aprendi em minha casa. Não é isso que o cristianismo fala. E nunca foi a bandeira de Bolsonaro. Não, velho. Não dá. Não dá. Vocês acham que é justo esse tipo de manchete? Porque isso daqui é o que você observa também nas redes sociais. A direita limpinha, falando dos filhos de Bolsonaro que só atrapalham. E por sinal, eles seguem repetindo isso desde 2018, 2017, 2016, que já falou que os filhos atrapalhavam. Os filhos sempre atrapalham, é incrível. E no final do dia, quem realmente sempre ficou lá de Bolsonaro foi os filhos dele. Aí vem André Sadi, né? Eu vou deixar que a própria Sadi fale. Rapaz, velho, é muito absurdo isso. Escuta aqui. Que era um ruído, virou um racha público, né? A família Bolsonaro brigando com a família Bolsonaro e também cobrando aliados da família Bolsonaro a se engajar na campanha de Flávio Bolsonaro, principalmente Eduardo Bolsonaro. Fim de semana a gente viu escalar essa treta pública, né? O Eduardo Bolsonaro tinha cobrado Michele, dizendo que estavam com amnésia. O Nicolas respondeu depois de visitar o Jair Bolsonaro, dizendo que o Eduardo não estava muito bem. A Michele Bolsonaro foi no Stories fazer uma indireta bem direta, né? Fritando banana ali. Bananinha é conhecido o Eduardo Bolsonaro na oposição, na política. Acho que é o Ícaro fritando banana. E a avaliação na dupla, eles estão fazendo uma dobradinha, né? O Nicolas e a Michele. A avaliação ali em torno deles é que o melhor candidato seria o Tarcísio. Então eles estão calculando e também não estão prometendo se engajar na campanha do Flávio, que está irritando o Eduardo. Porque o Eduardo sabe que a sobrevivência política dele, a capital política dele depende da manutenção do espólio da família Bolsonaro desse campo político. Então essa é a treta, fratura exposta dessa briga no campo da direita. Eduardo ousou falar que tava com amnésia. Peraí.